está explanando sobre essas perguntas levantadas pela plateia. Nós queríamos chamar aqui a colega Liliane, do DA de Fono, Ana Cláudia, Saúde Coletiva, Carolina, de Fisioterapia, Igor, Odonto, Ian, Biologia, Micaela, Nutrição e Catarina, Enfermagem. Bom, antes da gente abrir as perguntas, a gente queria saber se alguém ainda não, que tem vontade de fazer pergunta, tenha colocado aqui. Não? Só um esclarecimento. O cara foi 10 minutos para as 7 perguntas. Mas vai ser depois da manhã. Não. 10 eles vão ouvir as 7 perguntas, eles vão ter que tentar incluir no pacote dos 10 minutos. Vamos lá. Boa noite, gente. Como foi dito, eu sou Liliane, do DA de Fono. E a pergunta que eu vou ler foi feita pelo FAS, em nome do FAS. Quais as propostas dos reitoráveis em relação ao acompanhamento da implementação da EBC? Foi o Fórum Acadêmico de Saúde. Foi eu que falo, O fórum tá vivo. Cuidado. Bom, boa noite a todos e todas. Como foi dito, eu sou Ana Cláudia, estudante de saúde coletiva. Antes de ler a pergunta, eu vou fugir um pouquinho aqui do script e gostaria também, se possível, os reitoráveis, falar um pouco da inserção também dos estudantes de saúde coletiva e do nosso reconhecimento que a gente vem lutando, né? Um curso também que surgiu do Reúne e acabou de formar a segunda turma. Então, para além dos outros cursos que chegou agora, saúde coletiva também é uma pauta que deve estar sempre sendo lembrada, né? Porque a gente está lutando bastante. Sim, agora a pergunta de Sara, de fonoaudiologia, e a pergunta é: qual o posicionamento dos candidatos a respeito da assistência à saúde dos estudantes das residências universitárias? Qual é o seu nome? Ana Cláudia. Qual a postura do futuro reitor, vice-reitor, diante dos diferentes métodos de inserção dos estudantes na universidade, SISU-VI, e os diferentes métodos de ensino de graduação VI-CPR? De ensino da graduação VI-CPR. Igor. Carol, qual a postura do futuro reitor ou vice-reitor diante dos diferentes métodos de inserção do estudante na universidade, SISU-VI, e os diferentes métodos de ensino de graduação, VI-CPR? Boa noite, meu nome é Igor, sou estudante de odontologia, DA Jaime Bandeira. Pergunta é: como os candidatos compreendem a saúde, o setor saúde e a importância desses para a população baiana?
Boa noite. Sou Ian, Centro Acadêmico de Biologia. A pergunta foi feita por Giovanni, do curso de Geografia. E aí eu vou repetir lendo para vocês pegarem, né? Como o candidato ou a candidata pretendem promover a democracia e participação política na UFBA? Tem duas perguntas aqui. E aí eu vou ler porque está aqui escrito, mas a outra. Qual a importância da autonomia para vocês e como efetivá-la para além do discurso? Pegou aí? Como o candidato pretende promover a democracia e participação política na UFBA? Micaela. Boa noite, eu sou Micaela, membro do Diretório Acadêmico de Nutrição. A pergunta é de Catarina Fernandes, do curso de Psicologia. O que vocês pensam sobre colocar a extensão universitária como prioridade? Pois o que vemos hoje é um estímulo para a pesquisa, produção científica e precariza um dos tipos de universidade. Precariza o tripé da universidade, sendo assim como avançar e estimular a extensão na UFBA e a conscientização dos professores para isso. E por fim, Catarina. Bom, boa noite, meu nome é Catarina, sou estudante de enfermagem, faço parte do Diretório Acadêmico Frederico Pérez. E a pergunta tem assim, a todos os candidatos, e não tem identificação. Temos visto a eleição a reitor sem regulamentação. E esse fato, de certa forma, não nos mostra a transparência no processo. Por isso, gostaria que falassem sobre a gerência dos recursos que financiam suas respectivas campanhas, de onde vem cada financiamento. Obrigado. Tudo bem, professores? Então, iniciaremos aqui as respostas às possíveis perguntas. Cada um terá 10 minutos. A gente fez aquele primeiro sorteio prévio, no início. Tudo bem continuar em ordem? Tudo bem? Então, iniciando as respostas, professor Nelson Pedro. O fórum pergunta sobre as propostas de acompanhamento da IBSER. Eu acho que essa é a questão fundamental. O que é importante ficar claro para toda a universidade que a nossa proposta e a nossa reitoria não vai criar uma nova universidade, não vai fazer pirotecnia, como eu tenho dito, a partir de agosto. Quer dizer, nós vamos seguir as decisões dos conselhos universitários, vamos seguir o que está definido e vamos o tempo inteiro, porque a avaliação não é algo que você faz quando termina um processo, mas você vai avaliar o tempo inteiro. Desde dezembro já temos o contrato com a IBSER e a partir daí temos que acompanhar permanentemente todo o processo de implantação. E a coisa mais importante para nós, e eu imagino que principalmente para vocês que são da área de saúde, é a garantia da dimensão pública do sistema de saúde da universidade. Quer dizer, nós temos que ter isso garantido, apesar de estarmos com uma empresa administrando o nosso sistema de saúde. E é importante vocês compreenderem a forma como isso é feito para a universidade, que é aquilo que a gente chama, e foi o mesmo que aconteceu com o Reúne, e por isso é muito importante ter muita clareza sobre a forma como o governo federal vem tratando particularmente as instituições federais de ensino superior, que é o que nós chamamos de uma política de chantagem, que é o chamado contrato de adesão, que diz, você pode escolher para ampliação da universidade, aderir ou não ao Reúne. Se
Se você aderir ao Reúne, vai ter recurso, vai ter professores, vai ter servidores. Se você não aderir, você vai ter um orçamento, ou seja, essa situação dramática que nós estamos vivendo. O mesmo foi feito com o hospital, com os hospitais. Quer dizer, a adesão ao Reúne, na verdade, é uma colocação na parede, é uma chantagem que o governo federal faz no sentido de, se eu não fizer essa adesão, não vou ter dinheiro para sustentar o hospital, que é de uma importância fenomenal. Portanto, tivemos que fazer essa adesão, o nosso Conselho Superior aprovou a adesão, e agora nós temos que dar uma atenção redobrada para que efetivamente esse acompanhamento se dê com a participação democrática de toda a comunidade. Nesse sentido, para a nossa gestão, a autonomia, quer dizer, a soberania dos conselhos superiores aqui do hospital, dos conselhos superiores da área de saúde, é fundamental. Quer dizer, não haverá nenhum tipo de interferência do reitor, do vice-reitor, da administração central nas decisões coletivas tomadas aqui no conselho do hospital. Ana pergunta sobre a importância da saúde coletiva. Eu acho que a importância da saúde, a luta pela regulamentação e o fato de ser um curso novo. Da mesma forma que nós temos que ter uma atenção redobrada para o acompanhamento do Reúne, nós temos que ter uma atenção redobrada com os cursos novos e com os cursos estabelecidos. Quer dizer, o processo de avaliação curricular é algo que tem que ser feito de maneira permanente. Quer dizer, nós estamos vivendo uma universidade, e hoje discutíamos bastante isso nas nossas visitas. Quer dizer, nós implantamos o IAC, que o professor Miguel acabou de se referir na primeira fala, mas na verdade o modelo de estrutura curricular é o mesmo modelo dos cursos de progressão linear. E isso foi impossível naquele momento. Agora nós temos que fazer uma profunda reflexão na universidade, e aí obviamente a Faculdade de Educação, a qual eu com orgulho faço parte, terá um papel fundamental para pensar esses modelos curriculares. Nós temos hoje as tecnologias de informação, nós temos educação à distância, nós temos as possibilidades dos cursos massivos online, ou seja, temos que ter um papel ativo e altivo nesta relação com as estruturas curriculares, porque sabemos que elas não estão dando conta dos desafios contemporâneos. Sei o esforço que a Faculdade de Medicina, e obviamente ele terá que ser tomado como referência, vem fazendo no campo da reestruturação curricular do curso de medicina. Isso é extremamente importante, porque só assim a gente vai poder formar profissionais da saúde, no caso médicos, comprometidos com a sociedade. Sara pergunta sobre assistência de saúde nas residências, e aí eu gostaria de já fazer uma ponte também com o que o fórum coloca, que é extremamente importante a assistência às residências, mas não pode se limitar a ela. Nós temos que avançar na questão do serviço médico, temos que avançar na incorporação do CETAD para tratar dos problemas das drogas lícitas e ilícitas dentro da universidade, ou seja, temos que avançar efetivamente na superintendência de saúde para que possa incorporar isso. Temos informações de muitos problemas psicológicos que precisam ser atendidos nas residências, então todo o serviço de psicologia, e aí obviamente o Instituto de Psicologia terá que ter um papel fundamental nisso. Quer dizer, a universidade tem uma capacidade instalada e não aproveita essa capacidade instalada. Eu ia comentar no primeiro, já dizendo que, de certa forma, uma pergunta anônima falou sobre os diferentes métodos de graduação e acesso. Só uma informação, a universidade não tem mais diferentes métodos de acesso. Todos são agora pelo SISU. Eu, particularmente, gosto, acho importante, mas sei que existe muita crítica. E é o que eu tenho dito sempre, não importa, vocês precisam, os colegas, estudantes, servidores técnicos administrativos, técnicos artísticos e professores, precisam conhecer o que o reitor pensa, sem problema nenhum de agradar, ganhar voto, tirar voto. Eu, particularmente, acho uma boa ideia. Por que vocês precisam conhecer? Vocês precisam conhecer o reitor de vocês. Agora, isso não quer dizer que vai ser assim, porque o reitor vai comandar um conselho universitário que vai decidir
qual é a posição melhor para a universidade. Então o SISU recebe muitas críticas, principalmente do ponto de que empobrece o ensino médio. Essas são críticas que eu ouço, compreendo, mas acho que ele tem uma grande vantagem, que é poder fazer com que estudantes de vários lugares do Brasil possam estar em vários lugares do Brasil, e isso é fundamental para a formação da nação brasileira. Sobre os métodos de graduação, como eu disse, nós havíamos comentado já na questão de saúde coletiva, dos BIs e de todos os outros cursos. Nós temos que avançar nas experiências. Agora, é óbvio, nós temos que avançar nessas experiências, e a administração central está preparada para receber essas experiências e não ficar com a velha desculpa: o sistema não permite. Aí ficam o IAC hackeando, medicina se desdobrando em 20 para poder fazer as matrículas, a inscrição dos componentes curriculares. Ou seja, nós temos que usar todos os recursos das tecnologias de informação e comunicação justamente para poder dar oportunidade a esta flexibilidade e a essas experiências. Experiências, repito, sempre que precisam ser avaliadas de forma permanente. Giovanni pergunta como promover a participação e a democracia na UFBA e a questão da autonomia. Essa é uma questão difícil, porque você não faz democracia por decreto, mas você implementa medidas que garantam e pelo menos estimulem a participação democrática. Então nós temos dito com toda clareza que nós temos que ter transparência dos conselhos superiores, nós temos que ter todas as atas, todos os atos, todas as deliberações publicadas, temos que estimular uma política interna de informação e comunicação que permita cada um de vocês se sentir informado e participante da gestão da universidade, e não apenas estudante ou mesmo técnico ou professor que vem aqui dar uma aula e vai embora. Ou seja, a circulação de informação e principalmente a substituição de uma prática de que diálogo é paciência de ouvir é fundamental para que as pessoas se sintam de fato partícipes da decisão, das decisões da universidade. Isso é um compromisso nosso histórico. Com relação à extensão, obviamente que ela tem que ser fortalecida. Eu não sei se a palavra é prioridade, porque nós temos que fortalecer, na verdade, o tripé ensino, pesquisa e extensão. E claro, se a pesquisa deixa de ter esse lugar absolutamente nobre, que é aquele que no lápis ganha mais peso, etc. e tal, mas nós conseguimos lutar para valorizar o ensino, valorizar a extensão, valorizar a divulgação científica, que é extremamente importante, eu creio que a gente possa avançar na extensão. E temos que avançar na extensão, avaliando também as atuais ACCS, e na verdade tivemos no passado o UFB em Campo, que nos parece mais adequado do que hoje temos com a CCS.